Graça e paz. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus cuide da sua família. Eu estou ainda gravando aqueles vídeos sempre referentes ao assunto da nossa escola bíblica dominical, que é o assunto deste trimestre, que são as lições bíblicas sobre a batalha espiritual, e realmente um trimestre importantíssimo para que nós possamos nos aparelhar, segundo a palavra de Deus, das armas espirituais para vencermos o nosso maior inimigo, que é o maligno. E uma das dúvidas que muitas pessoas têm ou podem ter é se o diabo ele tem acesso à nossa mente. Ele sabe o que nós pensamos? Ele consegue ter acesso? Ele consegue ter um link para que ele possa modificar o nosso pensamento e as nossas intenções? O que você acha? Embora superestimemos muito o poder de Satanás, ao acharmos que ele pode interagir diretamente conosco em um sentido físico, não é? Um erro semelhante e oposto seria supor que ele não tem acesso à nossa mente. Veja bem, eu não estou dizendo que ele sabe o que nós pensamos, eu estou dizendo acesso à nossa mente. Então, primeiro, embora Satanás não possa ler a nossa mente, ele não sabe o que você pensa, ele não sabe aquilo que está dentro da sua cabeça, não é? Ele pode influenciar os nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 11, que você bem conhece, nos instrui a nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sem ela, a armadura de Deus, você é uma vítima garantida nessa guerra invisível. Com ela, com a armadura de Deus, você, eu, nós somos invencíveis. Veja, gente, a batalha espiritual ela é travada contra seres invisíveis e que eles personificam o mal. As suas armas são espirituais, não físicas. O que acontece no mundo físico é apenas um reflexo daquilo que foi originado no mundo espiritual. Então, embora eles não possam nos ferir fisicamente, nos violentar, por exemplo, sexualmente, ou nos fazer levitar, os demônios, eles podem nos tentar, podem nos trair, podem nos roubar e eles podem mentir a nós. Isso é importante você saber, nós sabermos. Além disso, é crucial observar que se abrirmos as portas para Satanás, ao falharmos e nos revestir da completa armadura de Deus, o inimigo age como se estivesse sentado em nosso ombro, não é? Sussurrando aqui, em nosso ouvido. E esse sussurro não pode ser percebido com o ouvido físico, mas ele pode penetrar no ouvido da mente. Então não podemos, explicar como é que essa comunicação acontece. É um mistério. Nós não sabemos explicar tanto quanto e de que forma a nossa mente ela pode produzir sinapses, físicas do cérebro, mas que essa comunicação, mente a mente acontece, isso é incontestável. Se não fosse, o diabo não poderia ter tentado Judas atrair seu mestre, por exemplo. Andou ao lado de Jesus, andou com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, sabia que ele era o Filho de Deus, Ele, por exemplo, não teria seduzido, conforme você vai ver lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira a tentar enganar a Pedro, ou, por exemplo, a Davi a fazer o censo lá do seu povo. Então, finalmente, embora os anjos caídos não sejam seres materiais, certo? Isso você sabe também, embora eles atuem no mundo físico, mas não são seres materiais, eles não podem interagir conosco diretamente no sentido físico, Agora, eles são tão reais quanto nós somos de carne e osso. Então, sem dúvida, para a alegria do diabo, se é que ele tem alegria, esse termo que eu usei aqui, alegria do diabo, na verdade é uma metáfora, é uma força de expressão, porque na verdade ele não tem alegria na plena concepção da palavra. Então vamos usar aí entre aspas, para a alegria do diabo,
Muitos o descrevem com frequência, não é? Como se fosse uma caricatura, como se ele fosse uma invencionice, não é? Como disse o Padre Quevedo lá, el diablo não existe, el diablo não existe. Muitos dizem que ele não existe, né? Tem ele como uma caricatura cultural, não é? Aí eles desenham lá ele com uma cauda longa, com um rabinho de seta, um pezinho de cabra, uma asinha de morcego atrás, uma barbicha, um chifrinho, soltando fogo pelo nariz, né? Pelo olho. Só que, irmãos, ele é real, ok? Ele sabe muito bem que sem nossa armadura espiritual, nós somos presas fáceis do jogo dele. E em última análise, não é? Toda a escritura nos informa que a batalha espiritual é a batalha da mente. Não se esqueça disso. A batalha espiritual é a batalha da mente. A guerra espiritual, ela acontece aqui também, principalmente aqui, não é? A nossa mente. Então veja, eu gosto muito do 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Vamos ver o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aí, corroborando com este versículo, nós vamos ver o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13. Vamos ver também, embora seja conhecido, mas sempre é bom nós abrirmos a Bíblia Sagrada, porque assim a gente vai memorizando. Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, ou permanecerdes firmes. Então, Satanás ele tem acesso à nossa mente por meio daquilo que nós colocamos em nossa mente. É por isso que eu também gosto muito daquele versículo que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Diante de Deus, é lógico, não é? De que forma? O versículo diz assim: pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Tem lugar que diz: e a vossa mente em Cristo Jesus. E diz mais: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Está lá em Filipenses capítulo 6, capítulo 4, versículo de 6 a 9. Portanto, gente, ele pode ter acesso à nossa mente no sentido de nos influenciar, saber das nossas fraquezas e lançar setas para que a gente se desvie do caminho. Mas se você mantiver a sua mente ocupada, não é? Há uma frase que diz assim: cabeça vazia, laboratório de Satanás. Você mantendo a sua cabeça ocupada, você mantendo a sua mente, conforme Filipenses 4, de 6 a 9, não é? Pensando naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, que é amável, de boa fama. Se você mantiver isto na sua cabeça, com certeza ele não terá acesso à sua mente. Ele não sabe o que você pensa, mas ele vai ter acesso à sua mente se você permitir que ele tenha, ok? Espero ter esclarecido e respondido aí, ou esclarecido a dúvida de algumas pessoas.
Deus te abençoe. Se você está gostando dos nossos vídeos e gostou desse, eu peço que você dê o seu like. Eu peço que você compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, abençoe o nosso ministério. Seja abençoado. Compartilhe com outras pessoas, abençoe outras pessoas e com certeza todos nós sairemos ganhando. Deus abençoe.